Fala, piloto! Tudo bem? Começamos agora o primeiro episódio da websérie Volta por Cima do podcast LaMoto. Esse podcast que é o oficial do LaMoto Road Community, uma comunidade de motociclismo digital. O LaMoto, você sabe, quer aproximar o motociclismo da vida profissional de todos nós. Então, se você tiver que escolher entre andar de moto ou ir para o trabalho, escolha os dois, faça os dois. Se puder ir de moto para o trabalho, melhor ainda, né? Eu sou Marcelo Paes, host do podcast LaMoto, e tenho hoje um baita convidado, uma figura sensacional que conheci recentemente, que já me encantou assim no primeiro papo, na primeira conversa, né, informal. Mas já eu vou apresentar para vocês. Antes de tudo, então, deixe seu like, compartilha com quem anda de moto, né, para dar aquela força para essa iniciativa. E a gente está em várias redes sociais, no Instagram, você vê esse podcast nas plataformas do YouTube, do Spotify, mas também estamos no TikTok, no LinkedIn, não precisa fazer dancinha, tá tudo certo, a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível, a gente conta com a tua ajuda. Eu quero agradecer os parceiros que estão conosco fazendo isso aqui virar realidade, né? Especialmente um agradecimento especial ao pessoal da ProHub, né? Este estúdio, esse equipamento, todo esse cenário, essas condições que nos dão da gente fazer uma conversa super agradável, com qualidade. A ProHub agora está com uma novidade, né? Está com outro projeto aí voltado à comunicação, então logo mais vocês vão ter notícias boas e quentes sobre isso. Certamente vai poder ajudar você, o seu negócio, a sua empresa a se comunicar melhor com o seu público, com os seus clientes. Então, fica ligado que tem novidade aí. E quero dar as boas-vindas ao nosso mais novo patrocinador, ao Trex, né? Os baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis, né? Feitos aqui, bem perto daqui onde a gente está. Uma turma super legal. Os baús da Alltrex estão Brasil afora. Clientes vêm do Brasil todo comprar, adquirir, montar, né, equipar suas motos com os baús Alltrex, inclusive saem daqui e vão mundo afora também, né? Mais de 20 ou 30 países já receberam motociclistas com os baús desse nosso grande parceiro. Então, obrigado Alltrex pela parceria. Agradeço Papai do Céu, a minha família, né? Nunca faltou apoio para a gente fazer o que a gente pretende fazer. Então, vamos lá. E agora o nosso convidado, né? João Cavalli, magistrado, desembargador, trilheiro e motociclista. Não necessariamente nesta ordem, né? Ou talvez tudo meio misturado. A gente já vai aprender sobre isso aí. O Cavalli tem uma história sensacional, várias histórias sensacionais, né? Muito ricas, né? E algumas pessoas me falaram: tu tens que conversar com o Cavalli, não perde, não há oportunidade, fala com ele. Então eu estou tendo grande prazer, um prazerzaço, Cavalli, te receber aqui no podcast LaMoto. Marcelo, a alegria é toda minha, o prazer é meu. Fiquei muito lisonjeado com o convite, tá? Porque a gente tem uma experiência de vida que é totalmente amadorística na moto, né? Mas a gente conquistou amigos, né? E a gente cruza com pessoas que são muito gentis e certamente foram essas pessoas gentis que falaram bem de mim para ti. Tá, eu tive o prazer de te conhecer também recentemente, né? Gostei muito, acho que a gente tem muito a poder trocar daqui para frente e dizer que é uma honra, uma satisfação poder participar desse teu projeto maravilhoso que é o LaMoto e desejar vida longa e saúde a esse teu projeto. Que legal, obrigado mais uma vez. E as pessoas gentis, sim, que me falam de ti, mas sinceras, verdadeiras, porque a gente já pode perceber isso aí desde o começo aí. Mas, Cavalli, o que a gente gostaria de conversar aqui, né? Você entendeu a nossa missão, eu diria assim, de tentar aproximar mais, né, o motociclismo. Você falou de amadoristicamente andar de moto, né, mas a gente tem carreiras, tem vidas profissionais, né? E o grande lance é o que a gente aprende no motociclismo com o passar do tempo, que a gente pode empregar na nossa vida profissional, até de maneira, assim, não tão formal, eu diria assim, né? Então, você anda de moto há muito tempo. Conta um pouquinho como é que começou essa vida de moto aí, né? Com prazer. Eu lembro até hoje, Marcelo. Foi um dia inesquecível para mim. É o primeiro contato que eu tive com uma moto e com a perspectiva de poder
pilotar aquela máquina, né? De poder conduzir aquela máquina. Eu tinha 10 anos de idade, tá? Na praia de Tramandaí, certo? Minha família tinha casa em Tramandaí, casa de veraneio, né? E certo dia veio lá nos fazer companhia, passar uns dias conosco um primo, tá? Um primo que tinha comprado uma moto, né? E a moto era nada mais, nada menos que a RD50 da Yamaha, a primeira moto que a Yamaha montou no Brasil. Né? E esse era o ano de 76, tá? E eu tinha 10 anos de idade, e o primo chegou na casa da família com a sua moto, mas ele não estava só com a moto, ele estava de carro também. A moto veio deitada em cima do bagageiro do Corcel. Que maravilha. Porque uma RD50 nada mais é do que uma bicicleta com motor. Sim. Né? Então, em 3 pessoas se conseguia tirar e botar a moto do bagageiro, aquele bagageiro de teto, aquele de tubular, né? Em cima. Depois ele desembarcou a moto e eu comecei a rodear aquela moto e aquela coisa maravilhosa. Eu fiquei encantado, fascinado. Né? Até porque na época a motocicleta não era uma coisa muito comum, né? Eram poucas pessoas que tinham moto, a moto praticamente não era usada como um utilitário, como veículo de trabalho, basicamente era para lazer, e eram todas importadas, aquela sempre dificuldade de economia fechada do Brasil, para trazer uma moto era uma complicação e tal. E aí então, enfim, era uma novidade enorme para mim aquilo, né? Inclusive tem uma pessoa que a moto não saiu, a pessoa sim, mas a moto não saiu da minha memória desde aquela época. Era um vizinho, tá? Aí na Rubem Berta, ele tinha uma casa de esquina, possivelmente ele esteja nos ouvindo, tá? Ele deverá ter hoje, quem sabe, seus 70 anos de idade, por aí. Como é que é o nome dele? Né? Eu não sei, eu não conheço, nunca conversei com ele, porque eu era um pirralho. Claro, criança eu era pequena, um piá, claro. né? E o rapaz, então, jovem, adulto, tinha uma CB500 Ford vermelha. E ele deixava ela em exibição no pátio da casa, entendeu? Então aquilo era enfim, né? Era uma coisa que Você chegou a andar nessa RD50? Então, voltando ao início, né? De tanto fazer barro na moto, era uma assim, só que azulzinha, tá? Aquele azul da Yamaha. De tanto fazer barro em volta da moto, né? Eu consegui convencer o meu pai a deixar o meu primo me ensinar a andar. Eu era ciclista, né? Andava de bicicleta muito, né? E, enfim, fomos. Conhece o calçamento de Tramandaí, daquelas pedras irregulares, né? Então era cheio de grama e de limo. Então eu comecei a aprender no ambiente pior possível, mais fácil de cair, de derrubar a moto, e era só na travessa, na quadra de casa. Então eu ia até próximo de uma esquina, antes da esquina, já fazia o retorno e voltava, e ficava indo e vindo. Você tinha seus 10 anos? 10 anos eu tinha, né? E claro, aprendi a pilotar a moto assim. Bom, a partir daquilo se criou o calvário do meu pai, né? Porque aí quem é que ia ser o destinatário de todas as minhas súplicas e incomodações, né? E pedidos insistentes? O pai. E foi até então que ele me deu uma Garelli, tá? A motoneta Garelli, que ainda existe na mão de algum colecionador, uma Garelli Katia, o nome da motoca, dourada, cor champanhe dourado, assim, né? E essa então foi a minha primeira moto. Né? E aí depois então vieram as outras, e aí já começou com a moto de trilha. Eu com 16 anos eu estava começando a fazer trilha. 16 anos. Puxa, você vivia aqui em Porto Alegre. Em Farroupilha. Para quem não sabe, Tramandaí é uma praia, uma cidade do litoral aqui do estado do Rio Grande do Sul. E você veraneava lá. E depois dessas aí, como é que você já estava enveredando um pouquinho mais aí para uma decisão de profissão, de fazer vestibular, talvez? Sim. Isso foi direto para a área do direito? Na verdade, a moto nunca foi uma opção profissional para mim. Tá? Eu sempre fui direcionado, né? Os meus pais, os dois, são de formação jurídica, são de carreira jurídica, né? Um promotor de justiça, uma procuradora do Estado. E, enfim, a influência natural pela opção profissional foi a carreira jurídica, né? Então eu já vinha com esse direcionamento, né? A moto sempre foi objeto de lazer e prazer.
tá? Nunca misturei Sim, as sim, coisas, né? Trabalho e profissão com a moto, né? E, enfim, segui o vestibular para o curso de Direito, fiz a faculdade de Direito em Caxias, aí começou o concurso público, enfim, entrei na carreira, né? Primeiro eu entrei no Ministério Público, trabalhei 2 anos, aí depois fiz a carreira, o concurso para juiz de Direito, assumi a carreira da magistratura, onde me encontro até hoje, né? São 34 anos que eu vou completar agora no final deste mês, daqui a 20 dias, né? Enfim, a moto sempre me acompanhou paralelamente à vida profissional. Você a partir dali passou a andar de moto e não parou mais. Não parei mais, não parei mais. No começo era trilha, né? E sempre moto trail. Sim. Sempre tive moto trail. Até porque o Farroupilha, aquela região, é muito propícia para isso, né? Exatamente, o relevo lá é fabuloso para claro. isso até hoje, né? As trilhas lá são muito difíceis porque é muito escorregadio, traciona pouco, então se sofre bastante, né? O pessoal do hard enduro adora, né? Claro, não é como andar em Minas, por exemplo, que em Minas tudo traciona, né? Não se fica parado em lugar nenhum. Farroupilha é bem o contrário. Você já andou em Minas? Né? Já andei em Minas, já andei em Minas. Você chegou a competir nessa época, assim, ainda jovem, assim, 16, 20 anos? Sim, eu fiz alguns enduros de regularidade. Legal. Né? Na época, nós não tínhamos enduro de velocidade ainda aqui no Rio Grande do Sul, era só regularidade. Né? E até conquistei alguns resultados razoáveis. O meu melhor resultado, o troféu eu guardo até hoje, foi o 2º lugar na categoria estreantes no Enduro dos Pampas. Ah, que legal. Tá? Aquele que saía da serra e ia até o litoral. Né? E, então esse é um troféu que eu tenho muito carinho. Né? Claro, tem que guardar. Esse de 1990 foi isso. Eu fiz uma vez o Pampas, categoria duplas, mas eu fui sem dupla, então não deu muito certo, sabe? Não deu muito certo, mas a diversão foi garantida. Com certeza, meu Deus, a prova, o clima de prova é maravilhoso para o autocontrole. Né? A gente treinar o ambiente de prova, né? Tu ter que cuidar da tua concentração, não permitir que o nervosismo atrapalhe. Uma autogestão, né? É uma autogestão muito grande que tem que fazer. Deixa eu atropelar um pouquinho, que eu acho que o papo tá muito legal, assim, mas isso aí, esses benefícios que você está trazendo de fazer a prova, de andar de moto e tal, em algum momento você parou para refletir que isso tenha colaborado com a tua vida profissional? Mesmo não tendo usado a moto profissionalmente, isso está muito claro, mas em algum momento a autogestão, o controle, você falou... Sim. Isso chegou a refletir sobre isso? Eu já refleti a respeito disso, tá? Porque a característica da minha atividade profissional, agora não mais, certo? Mas na época do começo, né? Desde o vestibular até os concursos que eu prestei, né? Isso tudo envolve o autocontrole na hora da prova, tá? Então, seja uma prova de motociclismo, né, de um esporte, seja uma prova de um concurso, de uma competição de conhecimentos, né, tudo isso envolve o autocontrole como forma de evitar o famoso branco. Né? A pessoa estuda, se prepara, a pessoa treina, a pessoa faz curso, né? E chega na hora da competição, a adrenalina da competição te dá o bloqueio que provoca o famoso branco, né? O branco da prova. Né? E isso pode ser tanto uma prova de motociclismo, como pode ser ou qualquer outro esporte, como uma questão profissional, né? Um concurso, enfim, um teste qualquer. Né? Então, esse ambiente de competição, né, com certeza é uma escola muito grande para a atividade profissional. Seja o servidor público, como no meu caso, seja um empresário, empreendedor que tem um desafio a superar, não é? E precisa de sangue frio, precisa do raciocínio no lugar, precisa da calma, né, diante da adversidade, para poder tomar a melhor decisão. Com certeza estão interligadas essas coisas. Eu acho que sim, né? Fora a questão da reflexão em si sobre os problemas, né? Porque eu tenho o meu companheiro aqui, o Capacete, né? Ele propicia um ambiente de concentração muito bom para mim. Funciona muito bem. Durante mais de 20 anos, meu esporte foi a natação. Né? E a natação é aquele momento que tu entra na água com o teu tapa-ouvidos, né? E tu não escuta mais nada. É só
a sensação da água na pele, né? E o movimento repetitivo e todo esse ambiente que propicia concentração. Para mim, o capacete tem esse efeito também. Eu só uso o intercomunicador quando eu estou com a minha querida garupa, que está comigo há 41 anos na garupa da minha moto. Parabéns. Né? E continua. E vai continuar, Vai continuar. né? Se Papai do Céu assim permitir. E fora disso, eu não uso intercomunicador, não ouço música, nada disso. Eu, inclusive, uso tampões de ouvido para evitar o efeito do vento, né? E é o ambiente onde eu relaxo, me concentro e encontro a solução para os problemas que a minha atividade profissional propicia. Você diria que motociclismo é uma espécie de terapia também, não? Eu acho que sim, Marcelo, não é mal. Assim, ó, talvez o profissional da terapia não concorde com isso. Sim. Né? E acho que terá lá suas razões para não concordar mesmo. E né? nem é essa a intenção de que concorde. Exato. Também. Mas é um relaxamento, é uma higiene mental que é saudável. Né? Então, assim, até a propósito dessa questão, né, o pessoal fala, não, eu gosto de andar de moto porque me dá sensação de liberdade. Sim. Olha, eu já tentei encontrar essa sensação de liberdade muitas vezes e não consigo achar ela. Não. E eu cheguei à conclusão que o que me atrai na moto é a adrenalina do desafio. Entende? Porque tu pensa, tu tá em cima de um veículo precário, né? Que se tu não manejar, ele vai cair. Né? Ele não é feito para ficar de pé, ele é feito para ficar deitado, a gravidade puxa ele para baixo. Né? Então tu tem que estar permanentemente lutando contra isso. Claro, a gente luta, lutar é uma forma de falar, porque a gente não luta, a gente pilota de maneira natural. Né? Mas enfim, a gente está sempre com essa ameaça da queda, né? Que é o indesejado total na moto. E a gente está usando esse veículo, manejando ele, e ele nos leva a lugares muito distantes, muito precários em termos de estrutura, né? E em situações que tu passa a te preocupar com o básico, com o frio, com a fome e com o teto. É isso que importa. Né? Então, isso aí te tira essa liberdade que você está falando, porque você está preso àquilo ali, você não tem muita... Exato, eu me botei num compromisso, eu me botei num brete do qual eu tenho que sair. Né? E então, e isso traz adrenalina, sabe? Essa adrenalina que me move a andar de moto. É o desafio. Porque o pessoal, eu vejo tanta gente que critica o uso da Big Trail na trilha. Tá? Eu tenho uma Big Trail, uma moto de 1.200 cilindradas e que eu uso na trilha junto com as motos de trilha, menores, com as pequenas, 200, 250 cilindradas eu uso junto com eles. Claro que tem limites, tem lugares que eu não consigo passar pelo peso da moto, etc. Mas onde é possível eu vou. E perguntam por que fazer isso? A moto não é para isso, né? Compra outra moto para fazer isso. E eu digo, não. Pelo contrário, com a outra moto, qualquer um faz. Com essa moto, com a Big, é o desafio, não é para qualquer um isso. Eu diria assim, com outra moto, até eu faço. Eu sei que eu vou, agora com essa é um desafio para mim, né? Exatamente. Eu compreendo perfeitamente o que você fala e também busca essa coisa do desafio, né? A gente conversava aqui num outro episódio também com o Leandro. O Leandro fala muito do desafio, ele se desafia para fazer as coisas. E você chegou em algum momento assim da sua vida que você, ou algumas situações que você teve que justificar ou explicar por que é um motociclista, por que é o que é sendo motociclista, por que busca fazer isso, por que resolve colocar, e aí acho que está a sua liberdade, né, decidir ir com aquela moto grande, por exemplo, para a trilha, né, ou num lugar precário, enfim. Tem que justificar isso? Ou você nunca também se preocupou com isso? Não, eu, na verdade, nunca me preocupei com isso. Tá? Porque eu faço as coisas por mim, não pelos outros, certo? Então, assim, o que me obriga, vamos dizer assim, ou o que me leva a dar uma explicação ou a procurar uma explicação é um comentário de algum amigo, de algum conhecido, enfim, né, conversando com as pessoas. Mas não é um questionamento que eu faça para mim mesmo, porque para mim flui naturalmente isso.
né? Então, assim, não é uma preocupação minha, né? Mas é um efeito natural daquilo que eu faço. Né? E não é só a questão da moto, né? É a questão, vamos dizer assim, do estereótipo da profissão do magistrado. Né? Quando tu pensa num juiz, tu pensa em quem? Tu pensa numa pessoa de idade, de cabelo branco, né? Normalmente sedentário, voltado mais para uma atividade intelectual, reflexiva, com pouca habilidade física e tal. Talvez eu me encaixe nessa descrição, só que eu procuro compensar a minha pouca habilidade e força física com o treinamento específico para manusear, para o manejo do equipamento da moto. E isso, na verdade, é um desafio adicional para mim. Né? Eu, vamos dizer assim, ir contra o fato natural da minha idade, da minha pouca aptidão física, né? Então eu luto contra isso. E eu vejo que muitas vezes, participando de competições, onde eu estou ali ombreando com pessoas com metade da minha idade, com todo o vigor físico da juventude, né? E eu vejo que eu compenso isso muitas vezes com a cuca fria, né? Que o jovem às vezes não tem, né? Uma das poucas vantagens que a velhice traz para a pessoa, né? Que é um pouco de maturidade, né? Então isso é uma coisa que adiciona um tempero nesse desafio. Você compete ainda hoje? Sim, quando eu tenho oportunidade, sim, nas Big Trails, né? Eu participo eventualmente de alguma competição destinada a esse tipo de veículo, né? Eu fiz agora, então, em 2019 e 2021, participei do GS Trophy, né? Que é um torneio amador, para quem não conhece, explicando em linhas gerais, né? É um torneio amador destinado a pilotos de motocicleta BMW GS, tá? Então, essas pessoas não podem ser federadas, não podem ser pilotos profissionais, é necessariamente amador, né? A competição, em linhas gerais, ela tem 3 qualificatórias nacionais, divididas por região, por exemplo, a região sul, região sudeste e o resto do Brasil, né? Então juntam ali 90 pilotos, até são 90 vagas, né? E fazem uma seletiva, da qual sairão 30 de cada uma dessas 3 seletivas. Então esses 30 melhores classificados, totalizando 90, vão se reunir numa final nacional, que geralmente acontece no Sudeste. Né? E como prêmio, os 3 melhores classificados então vão representar o Brasil na competição internacional, que acontece em algum lugar remoto do mundo, né? Por exemplo, as últimas 3 edições foram na Nova Zelândia, me falha o nome agora, na Europa Oriental, na Albânia, e agora o próximo é na Namíbia, na África. Né? Então são lugares próprios para o off-road. Só pilotos amadores, tá? E tem gente de todas as idades. Né? E eu fui, assim, eu tive uma determinada classificação em 2019, eu fui para a final que aconteceu no interior de São Paulo, fiquei em 32º. Tá? Na final? Na final. E aí, então, continuei o meu treinamento, né? E com, vamos dizer assim, o desenvolvimento do autocontrole, da calma, tá? Eu melhorei bastante a minha classificação para 2021. Eu subi para 14º. Nossa! Tá? Então, assim, esse desempenho se deveu, vamos dizer assim, amplamente majoritário a questão mental, a questão do controle, do autocontrole, tá? Da frieza, da tranquilidade na hora de encarar a prova. Né? A minha pilotagem melhorou um pouquinho, sim, em 2 anos, não vou negar isso, mas o autocontrole foi essencial. Para isso aí, né? Claro. Para isso aí. E você acha que você é... Você tem quanto tempo de carreira, você falou? Eu tenho 34 anos. 34 anos, né? Isso. Você é um magistrado, um desembargador melhor por ser motociclista por mais de 34 anos? Você começou ali com 10, né? Vamos dizer 10, 12, sim, enfim, sim, né? Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que sim, tá? Eu acho que as coisas estão interligadas, tá?
Uma questão que me parece óbvia é que, para mim, o motociclismo é uma válvula de escape, tá? Um relaxamento, assim, eu tiro minhas férias, eu vou viajar, eu gosto muito da cordilheira, sou apaixonado pela cordilheira, sempre que posso eu vou para lá. Né? E essas viagens que são longas, né? São várias horas pilotando ao longo do dia, né? Isso tudo propicia uma reflexão, né? E um desligamento da rotina do dia a dia. Tá? Como eu mencionei antes, a gente acaba se preocupando com outras coisas mais básicas. Né? E isso desconecta a gente do problema diário. Mas, por outro lado, também propicia que a gente organize as ideias e se planeje e encontre algumas soluções que, em condições normais, envolvido naquele contínuo do dia a dia, a gente não conseguiria. Né? Então, eu acho, com base nesses dois fatores, né, na possibilidade de desligar da rotina e, por outro lado, a possibilidade de refletir melhor, talvez com um pouco mais de distanciamento do problema, enxergar uma solução mais global, né? E isso, com certeza, contribuiu para que eu me tornasse um profissional melhor, que entregasse mais valor na minha atividade. Legal. Você anda de moto durante a semana ou usa mais no fim de semana para escapar das viagens? Ou... mais no fim de semana, assim, né? Essencialmente como lazer, tá? Teve uma boa época, tá? Bons tempos, assim, que eu usava para deslocamento diário, né? E foram épocas muito boas, tá? E que se justificavam e que tinha até a possibilidade, em função da característica da minha profissão, né? Porque eu tenho que usar um determinado tipo de roupa para trabalhar no foro ou no tribunal, né? E em determinados momentos da minha vida eu fiquei um pouco mais dispensado dessa formalidade no vestir, tá? Então isso facilitava andar de moto. Usar a moto como veículo de deslocamento, tá? Porque aquela velha regra, né? Pilotar sempre bem equipado. Bem equipado, né? Com equipamento completo, não é só o capacete. Né? É a jaqueta com proteções, é a luva, é o calçado apropriado, né? De preferência a calça também. Né? E vamos assim, compatibilizar a indumentária motociclística com a indumentária profissional, às vezes era um impeditivo, tá? Mas sempre que possível eu usei a moto como veículo de deslocamento também. Né? Mas a tônica é o lazer. Né? Agora, por exemplo, esse último final de semana, né, eu e a minha garupa fomos passear aí para os campos de cima da serra, né? E conhecer lugares diferentes. Né? Visitamos o Canyon da Boa Vista, né? Pernoitamos por lá, pudemos desfrutar de um céu maravilhoso, estreladíssimo, com direito à Via Láctea e tudo, né? Numa pousada, um lugar bem remoto, assim, com pouca luz ou nenhuma luz em volta, né? E isso propicia também a nossa conexão como casal. Claro. Né? Assim como eu tive uma conexão muito boa, muito importante com a minha filha mais velha, 2 anos atrás, quando nós fomos fazer uma viagem para a Cordilheira de surpresa. Nossa! Foi uma coisa... Você e ela? Eu e ela. Tá? Ela estava passando por um momento delicado e ela pegou o telefone, morando em São Paulo, me disse: pai, eu queria viajar contigo. Que legal. Né? E aí eu, não tinha feito essa viagem com você ainda? Não tinha. Eu queria viajar de moto contigo. Né? Ela estava se ensaiando para começar a pilotar na época e tal. Depois eu conto a história também da pilotagem dela. Mas ela me ligou, era uma quinta-feira, tá? E eu não tinha férias planejadas, nada, até estava com dificuldade de sair. Eu digo: não, filha, não vai dar e tal. Ah, tá, pai, tudo bem, tá, desligou. Que pena, né? Nossa, e eu comecei a pensar, e aí conversei com a Eliane, minha esposa, e eu digo: eu não posso perder essa oportunidade. A filha quer passar um tempo comigo. Sim, imagina. Né? Comigo na moto. Como é que eu vou perder essa oportunidade? Né? Ela mora longe e tudo. E aí, então, eu digo: quer saber? Eu vou dar um jeito disso acontecer. Bom, para te resumir a história rapidamente, tá? Isso foi na quinta-feira. Na segunda de manhã ela pegou o voo
veio a Porto Alegre. Na terça-feira nós embarcamos na moto e fomos à Cordilheira. Uma viagem de 12 dias inesquecível, maravilhosa, tá? Que foi o estopim para ela então fazer a sua motoescola e fazer a sua habilitação de moto, legal. tá? E hoje ela é companheira motociclista, certo? E em setembro nós vamos fazer nova viagem para a mesma região na Cordilheira, só que dessa vez ela vai pilotando a sua própria moto. Olha só, vamos em 2 motos. Que maravilhoso, né? Que vai legal. ser espetacular. Foi uma experiência maravilhosa. Sim, imagina. Né? Propiciou uma conexão muito boa entre nós conversamos muito durante a viagem, tivemos muito tempo juntos, né? E assim, essa é uma das grandes alegrias que a moto me trouxe também, dentre muitas outras tantas, né? Que legal, exato. Que bacana, né? A gente está num momento bastante conturbado aqui no estado, não é, Carvalho? Infelizmente a gente está passando por uma situação nunca vivida por tanta gente, né? Todos que estamos aqui. E isso aí em algumas pessoas provoca um certo, sei lá, um receio de que, puxa vida, eu tenho que dar muito mais atenção para isso, para tentar colaborar, tentar ajudar. Ao mesmo tempo, a gente fica tentando procurar o nosso papel. Qual é o meu papel para ajudar nisso, né? Seja doando algum tipo de mantimento, de coisas para as pessoas que precisam, né? Seja ajudando numa reconstrução, né? De casas, de famílias, de negócios, muitas vezes, né? Que tipo de... Vamos tentar aqui organizar um pensamento, uma reflexão. Como é que a gente sai de situações... Você que viaja muito de moto, né? Como é que a gente sai de situações não previstas, eu diria assim? Você vai de moto, não sei se aconteceu em algum momento, numa dessas suas viagens, sozinho ou acompanhado, enfim, que... Teve alguma dificuldade lá que não estava prevista, embora todo o planejamento, que você é um cara que planeja tudo, né? E se resolve sair com a filha de uma semana para outra, porque esses planejamentos já foram feitos antes, né? Um cara super prudente, né? Mas se deparando com imprevistos, né? Que tipo de tomada de decisão a gente precisa fazer, né? Para sair daquilo, eu diria assim, sabe? Sair com, sei lá, com segurança, com... Você mesmo falou no começo, né? Moto é um veículo precário, você tá sempre lutando, entre aspas, para ele ficar em pé, né? Para não te derrubar, enfim, né? Exato. Eu te diria assim, eu quero fazer 3 reflexões a respeito dessa tua pergunta, que é muito oportuna, Marcelo. Sim. 2 relacionadas diretamente ao que tu disseste agora, como sair do imprevisto, tá? Em primeiro lugar, nunca agir com base no desespero. Né? Porque o desespero, assim como a necessidade, não são bons conselheiros, né? Eles podem te levar a decisões equivocadas. Né? A gente tem que acalmar o espírito, né? Por mais que a situação seja desesperadora, a gente tem que ter o controle de segurar e deixar a poeira baixar um pouquinho, esperar para poder avaliar bem a situação, qual é a extensão do dano, né? E procurar identificar alternativas possíveis, né? Porque o desespero, ele cega a gente. A gente passa a ter aquela visão em túnel, né? Que é estreita e que vai te impedir, via de regra, de encontrar a melhor solução que pode estar disponível, né? O preparo para a adversidade, né? A gente tem que ter, vamos dizer assim, em nível de previdência, de comportamento previdente, né? Tem que ter no horizonte a possibilidade do problema, né? Trazendo isso para a nossa catástrofe climática aqui, né? A gente tinha a possibilidade de prever que uma coisa como aconteceu poderia acontecer. Bastava que nós mesmos estivéssemos abertos a aceitar essa possibilidade. Né? Então a gente tem que ter esse espírito, vamos dizer assim, né? de aceitar as possibilidades negativas também. Né? Não só, claro, a gente deseja só o positivo, a gente deseja só o bom, mas a gente tem que ter consciência de que o ruim, o muito ruim, pode vir acompanhado também. Considerar essas possibilidades. Considerar essas possibilidades. Tu tem que colocar isso no teu radar do planejamento. Né? E especificamente com relação à questão
do motociclismo, né, e da postura das pessoas, em geral, não só motociclistas, né? Eu quero trazer para ti, Marcelo, um depoimento do que eu e a Eliane sentimos nesse fim de semana que nós fomos lá para a região dos Campos de Cima da Serra, tá? Nós tivemos contato com pessoas que vivem do turismo, tá? Restaurantes, pousadas, atrações, né? São negócios que vivem da indústria do turismo, que é uma indústria que tem um peso e uma importância relevantíssimos aqui no nosso estado. Né? Então nós não podemos pensar só no comerciante que fechou as suas portas, no industrial que teve o seu piso alagado, a sua máquina danificada. Nós temos que pensar também nas pessoas que vivem de receber o turismo. Né? Concordo. E essas pessoas demonstraram com gestos e com palavras uma gratidão enorme a nós por termos voltado a usar os serviços deles. Que bacana. Tá? Assim, foi tocante mesmo algumas manifestações que nós percebemos ao ter contato com o pessoal lá dos Campos de Cima da Serra. Tá? E é algo prático e verdadeiro e que está acontecendo. Você foi lá, né? Atual, agora. Nós testemunhamos pessoalmente isso. Tá? Então a gente pensa, claro, a gente tem que ajudar. Quem pode botar a mão na massa e ajudar num resgate, numa limpeza, numa reconstrução, deve fazer isso. Tá? Quem tem disponibilidade para fazer a sua doação, né, em dinheiro ou em materiais, deve fazer isso. Tá? Mas também a gente não pode esquecer das pessoas que não foram atingidas diretamente pela enchente, mas que estão indiretamente sofrendo todos os reflexos que vão se prolongar ao longo do tempo. Né? Então, assim, eu me senti muito bem de ter feito esse turismo de fim de semana, tá? Não só porque foi prazeroso, porque foi um momento agradável de relaxamento, mas porque eu me senti contribuindo também, tá? Em prol da indústria do turismo, que é tão importante e que para nós motociclistas, né, é algo que nos acompanha sempre, porque na verdade nós somos turistas sobre duas rodas. Maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Não, e isso é uma verdade, né, porque você tocou em 2 pontos fundamentais, né? A primeira questão de se preparar, de não jogar com a própria ansiedade, talvez assim, querer resolver a coisa meio sem pensar, né? O imprevisto está aí, embora esse imprevisto pudesse ter sido previsto, enfim. Mas a questão de você também pensar naquele que não foi diretamente impactado, né? E acho que isso aí traz uma importância grande que o motociclista pode exercer esse papel, né? A gente falava aqui no começo, que papel eu vou ter nesse reerguimento aí, né? A gente chama esse episódio aqui de um título para ele, né? Mapeando o terreno, entender que situação é essa que estamos. Eu me lembrei muito da tua época de trilha, né? De enduro, né? De conhecer o terreno, né? E também sempre me lembro de algo que eu li um tempo atrás aí, que diz o seguinte: você tem planejamento, você tem plano e tal, mas se o teu mapa, fazendo analogia com o mapa físico, hoje em dia não se usa tanto, mas se você tem o mapa e o terreno está diferente, a sua situação se mostra diferente daquilo que você se preparou para tal, ou seja, o tal do imprevisto, você tem que dar jeito de seguir o terreno e não o mapa, porque o mapa não vai dar mais conta, então você tem que... E isso que você está fazendo do turismo, do motociclista turista sobre 2 rodas, né, e tal, é um papel que a gente pode cumprir. Então isso eu acho que é bastante bacana, muito legal, não tinha tido esse ponto de vista aí, né? Muito, muito legal essa troca aí. E hoje em dia, você diz que vou voltar um pouquinho, né? Você bota a moto grande na trilha, né? Isso, eventualmente, de vez em quando, enfim, né? Isso também é uma questão é um apelo pelo autodesafio, assim? Com certeza. De fato é isso mesmo? É o desafio que move, né? Proporciona uma adrenalina enorme, né? E a sensação da adrenalina é gostosa. A adrenalina é viciante, né? Sem dúvida. E o desafio é o que move a gente. Né? Mas você vai pra trilha sozinho, com a sua moto sozinho, ou outros parceiros na mesma categoria? Sempre, no mínimo, mais uma moto, né? Porque a possibilidade de haver um problema... Porque a trilha é o terreno desconhecido, né?
a gente vai desbravando. Geralmente se vai para trilhas novas, né? A gente não repete trilhas, né? E com a moto grande, muito grande, existe uma chance bem considerável de necessitar de ajuda para tirar ela de algum lugar de onde não se consiga sair sozinho, né? Então é imprescindível ter pelo menos mais um companheiro. Ter mais um colega, junto, pelo menos, né? Mais um colega, né? Aconteceu há uns meses atrás, uns 3 meses atrás, nós fomos fazer uma trilha na região de Nova Roma, Nova Trento, aquele lado lá, e descemos uma trilha que era, vamos dizer assim, é uma trilha difícil, tá? Mas passável. Né? Dizem que morro abaixo todo santo ajuda, né? Então, né, pezinho no chão, num lado, outro e tal, descendo devagarinho. E eu dizia para o meu companheiro Fabiano, e se tiver uma árvore caída? Tinha dado temporal, tinham árvores caídas por tudo. Claro. Né? E se tiver uma árvore caída e a gente tiver que voltar, essa minha moto não sobe aqui. Não vai subir. A gente vai precisar de 5, 6 pessoas para puxar ela com corda para cima, porque eram pedras e valeta, cava, facão, né? Quer dizer, impossível, né? É só porque era morro abaixo mesmo, né? E se aparecer? E se aparecer, né? Tá, vamos. Chegamos, dito e feito, né? Chegamos no fim da trilha, mas era uma senhora árvore, mais de 1 metro de diâmetro, tá? Caída, só que sorte, era o fim da trilha. Sim. E a trilha terminava no rio. Né? Sim. Um riacho e seguia do outro lado, né? Bom, tivemos que sair da trilha e por dentro do leito do rio com pedras grandes assim, né? E água, meio metro de água, dificilzinho. Sim, claro. Né? Mas deu para passar. Deu para ir sem precisar voltar, né? Mas aquilo que, né, o risco meio que planejado e aceito veio a se materializar. Aconteceu. Tivemos sorte que ele se materializou num momento em que nós podíamos contornar, sem necessidade de ajuda extra, né? Mas isso acontece não tem dúvida. E Cavalli, você fala em sempre ter um parceiro, um colega ali para e eventualmente vai precisar de ajuda, né? É difícil pedir ajuda hoje em dia? Olha, Marcelo... Não digo só na trilha, não digo só no motociclismo, né? A gente vive num ambiente muito competitivo, né? Principalmente no empreendedorismo, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, a ética na concorrência muitas vezes acaba ficando de lado, né? Então é um desafio adicionado, né, que a pessoa tem que se preparar. Mas assim, a gente tem que se cercar bem. Sim. Tá? Eu acho que a gente pode contornar essa questão se cercando bem. Né? Se tu escolher as pessoas com quem tu andas, né, tu vais poder contar com o companheirismo, com a ajuda, com a lealdade, né, com a colaboração mútua. Né? A gente tem muito aqui, muitos já falaram aqui no Rio Grande do Sul, né, sobre aquela mentalidade do saco de caranguejo, né, que tu não consegue tirar um caranguejo só do saco, porque se tu pegar os outros todos vêm pendurados e parece que eles estão puxando para que tu não consiga sair. Né? Isso é uma coisa que, na minha opinião pessoal, existe muito aqui no Rio Grande do Sul e que a gente não vê em outros estados. Né? E isso dificulta, emperra o nosso crescimento. Né? A gente tem um potencial muito grande aqui que me parece que deveria ser melhor explorado, aproveitado. Né? Mas a gente tem condições de fazer um círculo bom. Né? De selecionar o seu círculo, né? E com isso poder ter a colaboração, a cooperação, né? Que é tão importante para que no conjunto, no contexto, todos consigam superar as adversidades. Toda essa mobilização que a gente vê agora de solidariedade aqui no estado, né? Embora agora já passados 30 dias aí, a gente veja a desmobilização do voluntariado acontecer, o que é natural, né? Natural As também. pessoas têm as suas vidas, têm as suas profissões, elas têm que cuidar dos seus assuntos também, né? As pessoas cansam, né? Porque é uma tarefa extenuante física e emocionalmente, né? A gente viu uma mobilização fabulosa aqui,
Né? É uma coisa que dá um alento, né? Dá uma esperança na humanidade, no futuro da humanidade. Mas sabe que eu concordo com você a questão dessa mentalidade, né? A gente tem algumas dificuldades ou limitações, eu diria assim, né? Até um tempo atrás, acho que uns 2 anos, eu escrevi um artigo, saiu na imprensa aí sobre isso, né? A ousadia da nova mentalidade. Talvez a gente precise ser ousado a ponto de desenvolver uma mentalidade mais adequada ao momento, né? A atualidade, né? Eu acho que o motociclismo pode nos ajudar nesse sentido também, sabe? De pedir ajuda, né? De andar com pessoas que podem nos ajudar e aquelas que a gente pode ajudar também. Inclusive tem desculpa te interromper, tem um ditado motociclístico que diz que um motociclista que tu encontra na estrada é um amigo que tu ainda não conhece. Né? Porque, nesse sentido da solidariedade, do espírito de grupo, de corpo que une os motociclistas. O coletivo, né? O coletivo, né? É tão fácil a gente parar num posto de gasolina e começar uma conversa com um companheiro motociclista que tu nunca viu na vida e possivelmente nunca mais vai ver. Exatamente. Né? Mas a gente tem tanto em comum para conversar, né? Essa ligação que existe, né? É uma coisa que inspira a gente. Sem dúvida. Eu acho que eu falo bastante assim, que nós aqui temos as nossas limitações, acabamos de falar um pouco disso, mas a gente tem, por exemplo, um poder de mobilização, né, que às vezes supera qualquer coisa. Nem a gente se dá conta que pode, né? Claro. E às vezes num grupo, né, viajando, por exemplo, passando algum perrengue, o imprevisto que a gente comentou, a gente consegue sair daquela. Eu diria isso assim, acaba sabe? Aflorando, né? Exato, né? Essa união aflora, naturalmente, né? E parece que depois, num outro momento, numa outra situação, isso não vem tanto, sabe? Então acho que a gente pode ser melhor, né? Todos nós podemos ser melhor, buscar isso, né? Sem dúvida. Com certeza podemos. Eu acho que um colega falava também que não conheço um motociclista pessimista. Diz ele, puxa, é verdade, sabe? Que legal, né? Que bacana, né? Verdade, é boa. Legal, a gente pode trazer isso para nossa vida. O astral também, né? Da moto, né? Eu acho que o astral da moto é uma coisa fabulosa, né? Tem a ver com esse otimismo, com essa sensação de desfrutar a vida, né? De ter uma alegria. Isso é positivo, né? O astral da moto é positivo sempre. É benéfico, né? É benéfico, claro. Exato. Talvez aí que venha aquele sentido daquilo que tu falasse no início, né, da questão da terapia. Sim. Né? Nesse sentido, assim. Nesse sentido. Situações boas, estar feliz de estar fazendo aquilo. A gente tem uma vivência boa, uma vivência positiva e isso vai nos beneficiar. A gente quer repetir, né? Quer fazer mais, né? Que mais legal. E mais. Cavalli, quantas vezes, você sabe quantas vezes viajou pela América do Sul? Eu até tenho, uma lista, certo? Que conta 38 viagens. Nossa! Tá? Considerando de 2005 em diante, que foi o primeiro ano que eu viajei para fora. Sim. Tá? Antes eram passeios aqui e tal, né? E eu tinha moto de trilha, né? Aí depois começaram a vir as motos maiores e tal, e aí nessa época aí dos anos 2000 em diante, aí eu já tinha a segunda filha, né? Nós já tínhamos as nossas 2 filhas nascidas, né? E aí foi que mudou um pouquinho o foco. Né? Aí eu comecei a me dedicar um pouco mais para a estrada e tal, deixei a trilha até que eu abandonei a trilha. Né? Depois eu voltei, tive uma volta breve, né? Até aconteceu uma situação assim que marcou muito, né? E demonstrou companheirismo também, né? Eu estava era dia 15 de novembro, um sábado, tá? De 2014, certo? Estava fazendo trilha com meus amigos lá em Farroupilha e eu fiz um infarto na trilha. Poxa vida. Segundo a cardiologista, eu passei isso aqui. Puxa, eu fiquei surpreso, me arrepiei aqui. Meu Deus. Me aconteceu isso, Marcelo. E assim, a solidariedade dos amigos, dos companheiros, a mobilização deles, tá? Assim, foi uma coisa tocante mesmo, tá? E, enfim, eu fui rapidamente socorrido. Eu tive muita sorte porque eu passei mal próximo a um local de fácil acesso.
Tá? Não era um daqueles bretes que a gente se coloca na trilha, que não tem como sair muitas vezes, né? A ambulância conseguiu chegar, a SAMU conseguiu chegar para me levou direto para o hospital, fiz o procedimento do cateterismo, etc. Tive muita sorte, tá? Porque em 2 horas estava tudo resolvido. Nossa. Tá? E tinha que ter sido rápido mesmo, né? Na época eu tinha 48 anos de idade, que é a idade crítica. Né? Quando o infarto acontece nessa idade, ele costuma ser fulminante, né? A gente tem pouco tempo para socorro. Né? Mas assim, a solidariedade dos companheiros motociclistas que me acompanhavam, né? Eles me cuidaram, sabe? Cuidaram de mim, né? Foram atrás do socorro e foram buscar a ambulância lá no asfalto principal, trouxeram para o lugar onde a gente estava, né? Chamaram, vieram junto, recolheram a minha moto, todo o meu equipamento, que ficou tudo abandonado lá, entendeu? E, enfim, me acompanharam no hospital, né? Foi assim, ó, foi bonito de ver. Que legal. Tá? Isso aí é mais uma lembrança boa dentro de uma situação terrível que eu passei, né? E uma lembrança boa que o motociclismo me trouxe. Puxa né? vida. E, enfim, e as viagens, voltando ao início da tua pergunta, né? São várias, né? Inclusive nós estamos agora nas próximas férias, agora daqui a alguns dias, né? Nós estamos embarcando, eu e a Eliane estamos embarcando para a Europa, vamos fazer um tour nos Alpes, tá? Que é de moto, né? Que é um sonho acalentado há muitos e muitos anos, né? Os Alpes são, assim como os Andes aqui, os Alpes são santuários motociclísticos, né? Para o mundo todo, né? A gente vê a quantidade de motociclistas estrangeiros que a gente vê na Cordilheira dos Andes é uma coisa... Gente do mundo inteiro, né? A gente vê rodando nos Andes e nos Alpes eu imagino que seja similar, né? E é um sonho antigo que a gente vai conseguir realizar. Que maravilha. Agora. 39ª viagem? Será a 39ª viagem. Não, mas então a 40ª vai ser onde, né? Que maravilha. Tá em planos. Tá em planos. Então, esse plano inclui a filha motociclista. Olha aí. E a gente quer ir para a Ásia. Olha só. A gente quer ir para o Nepal. Você gosta de desafio, vamos desafiar aqui. Depois dessa 40ª viagem, você volta aqui, a gente fala sobre isso, fala sobre atualizações. Com certeza absoluta, vai ser uma alegria enorme, vai ser muito bom poder fazer isso. Mas que papo maravilhoso, a gente passou o tempo aqui, olha só. Que bom, hein? Gostei muito, assim. Prazerzaço, mais uma vez, falar contigo. Alegria minha, Marcelo. Puxa vida, poder... E sei que não falamos tanto, né? Porque tem muita coisa aí pra falar, Temos Ela tá me olhando lá, falar. Sabe que tem muito mais, né? Tem, mas foi uma alegria. Eu te agradeço muito a oportunidade, tá aqui conversando com os companheiros motociclistas, os amigos que eu ainda não conheço. Isso. Né? E, enfim, é uma alegria poder colaborar nesse teu projeto maravilhoso do LaMoto Road Community, que é uma iniciativa que tende a frutificar muito aqui para nós, né? E te agradecer muito a oportunidade. Nossa, agradecimento é meu aqui, acho que de todo mundo que está ouvindo, vendo, né, escutando e aprendendo contigo também. Eu tenho feedbacks assim, puxa, tenho aprendido bastante nesses podcasts, né? O pessoal tem comentado. E é isso que a gente quer também, né? Compartilhar, disseminar isso e mostrar que o motociclismo é legal. Nem todo mundo precisa gostar, mas tem coisa bacana, quem curte sabe por que curte, né? Então é muito legal, obrigado. Uma última pergunta. Se você tivesse que fazer vestibular hoje de novo, faria pro que fez? É que não tem faculdade de motociclismo, né? Que ótimo! Tá respondido. Que maravilhoso. Gente, mais uma vez, nada disso aqui é combinado. Nada é combinado, é tudo assim, ao vivo. Que legal, muito obrigado. Eu agradeço também nossos patrocinadores, All Tracks, baús em alumínio, robustos, duráveis e incomparáveis, acho que é assim, estou aprendendo aqui o slogan do parceiro, ProHub Studios, né, que permite tudo isso aqui, e curte lá, dá o seu like, compartilha com quem anda de moto, a gente quer disseminar isso aqui para o mundo. Obrigado, Cavalli. Obrigado, Marcelo. Valeu, gente. Valeu.